Existe um capítulo deste livro, Quem Colocou a Terra em Movimento, que é um capítulo bastante diferente dos demais. Enquanto nos outros capítulos a gente conta a história de como a ciência foi construída ao longo de séculos e séculos, neste último capítulo, que é o capítulo 13, nós brincamos um pouco com ideias científicas que a gente explora e chegamos a conclusões inusitadas. Bom, é um capítulo um pouquinho complicado assim para quem não é da área de física, e nós procuramos uma maneira de torná-lo mais acessível às pessoas e até, quem sabe, seduzi-las a ler este capítulo 13 também do livro. Em geral, meus amigos falam, eu li o livro todo no capítulo 13, eu pulei. Pulei as equações, mas as equações não são lá tão difíceis. Enfim, a partir dessa ideia de divulgar o capítulo, nós tivemos uma conversa com um jornalista, grande amigo, José Paulo Tupinambá. E é essa conversa que vai ser apresentada em seguida. O capítulo 13, na verdade, é um capítulo à parte do livro, né? O livro é sobre a história de como a ciência apareceu. O capítulo 13 é, vamos dizer assim, um exercício mental, uma brincadeira com a divulgação científica, a exploração de ideias que são colocadas na mídia e que dizem respeito, no caso lá, de como que a Lua surgiu e como que a Lua interfere no dia na Terra e tudo. E a partir daí é que eu escrevi, né, tomando as ideias que são divulgadas e fazendo uma crítica delas, que eu acabei criando uma hipótese também, né? Mas reconhecendo que eu não sou um especialista na área, eu sou só um livre pensador, pensando seriamente, tentando pensar seriamente sobre conceitos divulgados aí na divulgação científica, conceitos físicos, no caso, né? Eu brinco sempre assim, que é como um jogador de xadrez que não é muito especialista e tem um plano maravilhoso para dar um checkmate, mas pode tomar um checkmate a qualquer momento no meio do plano dele, porque ele esqueceu de contar com algum detalhe super importante. Mas como até hoje os meus amigos, mesmo meus amigos físicos, ainda não me deram esse checkmate, aí eu ousei publicar. Falei, eu vou publicar as ideias aqui, agora vamos ver se o povo dá o checkmate ou não, né? Eu vou tentar explicar então. A ideia do Eduardo é o seguinte: a Terra, ela se afasta, a Lua se afasta... Não, eu prefiro que o Eduardo explique. Legal, é isso. A Lua vem se afastando da Terra, isso é fato, tá? Fato medido, né? E, concomitantemente, a Terra está aumentando o dia, diminuindo a rotação. Uma coisa depende da outra, são só dois fenômenos interligados. Mas explica que isso é muito devagar, né, Eduardo? O afastamento da Lua é alguns centímetros por ano, né? A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra, vai alguns centímetros por ano. Mas pode ser medido desde que os americanos colocaram raios laser lá para medir com precisão a distância Terra-Lua. Sim. E, ao mesmo tempo, o dia na Terra vai aumentando na ordem de 2 a 3 milésimos de segundo por século. É uma taxa ridícula, né? Mas isso variou ao longo do tempo? Aí que está a questão. Todas as divulgações científicas que eu vejo consideram, né, que essa variação de 2 a 3 milésimos de segundo por século, ela teria se iniciado lá com o início da Lua, há 4,5 bilhões de anos. Quer dizer, lá no início da Lua, a Lua já começou a atrasar o dia da Terra, já começou a interferir, aumentar o dia da Terra. O dia teria 6 horas naquela época, segundo essas divulgações. E desde Mas então... essa medida também é um pouco imprecisa, né? Isso é um chutômetro, né? Essas 6 horas. Porque, pelo que você mesmo fala no livro, é de 3 a 6 horas que os cientistas calculam e tal. E mesmo a distância da Lua na Terra não é muito precisa. E mesmo assim, quer dizer, a hipótese do surgimento da Lua que a gente tem hoje é uma das hipóteses, vamos dizer assim, das 3 hipóteses que tiveram aí, a mais bem aceita, né? Quer dizer, veio um planeta, Theia, que bateu na Terra e soltou destroços para todo lado, e uma parte desses destroços voltou para a Terra e outra parte formou a Lua. Fazendo o nosso planeta irmão. Então, nessa teoria, que é a teoria, vamos dizer assim, oficial, a Lua apareceu há 4,5 bilhões de anos, o dia era de 6 horas, tá? A Terra rodava muito rápido. Muito rápido, por 6 horas. E a partir daí o dia começou a aumentar, porque a Lua vai afastando, a Terra vai alargando o dia.
A partir daí, quando eles se formaram. Lá atrás ainda era aquelas bolas de fogo e fumaça, mas já tinha uma consistência de planetoide, e um rodando ao redor do outro, e começou a se formar, e a Terra rodando muito rápido, e a Lua rodando rápido também, né? E quando que isso começou a diminuir? Pois é, aí acontece o seguinte, olha. Quando eles fazem a divulgação científica, é isso que motivou o meu trabalho, essa minha especulação aí, né, a exploração das ideias, né, normalmente o que a gente vê é que o pessoal aplica ao início do distanciamento da Lua o mesmo valor que vale hoje, 2 a 3 milésimos de segundo por século. Então essa seria a interferência da Lua na Terra desde o início. Ela estaria aumentando o dia 2 ou 3 milésimos de segundo por século. Mas se você faz uma conta muito simples, você pega quantos séculos tem desde o início da Lua até hoje e multiplica por 2 milésimos, você vai ver que a conta não bate. Aí você vai ver que dá mais ou menos, a Lua já teria aumentado no dia da Terra 90 milhões de segundos. 90 mil segundos, é mais do que um dia. Então, quer dizer, se essa taxa estivesse valendo desde o início, o nosso dia já teria 31 horas. Então essa taxa mudou ao longo do tempo. Essa taxa teria que ser menor lá no início e maior agora no final, para dar um dia de 24 horas. Por causa também das regras gravitacionais. Não, as regras gravitacionais falam o oposto. As regras gravitacionais falam que no início era muito mais forte do que agora. Então, quer dizer, a taxa de aumento do dia da Terra no início, que aumentou no dia da Terra no início, quando a Lua estava mais perto, teoricamente seria muito mais do que está aumentando hoje. Mas muito mais mesmo. E aí que a conta não fecha de jeito nenhum. Tá, e como é que você chegou numa conta que feche? Pois é. Aí eu queria fechar a conta. Então eu parto do pressuposto que a conta tem que fechar. Quer dizer, o dia tem que ter 24 horas. Hoje. A Lua aumentou, foi responsável pelo aumento do dia, a partir de um determinado momento. Eu abri mão do tempo, quando foi. Então vamos investigar para ver quando foi que a Lua começou a aumentar o dia na Terra. E eu tenho que obedecer à proporção matemática que a Lua faria isso. Sim. Que a gravidade vai diminuindo à medida que o corpo vai se afastando. Mas ela vai diminuindo com o quadrado da distância. Aí é que está o problema, é o quadrado da distância, não é só a distância que interfere. Então nós precisamos de uma matemática que não é simplesmente uma multiplicação, nós precisamos de um cálculo integral. Por isso é que tem uma integral só aqui aplicada várias vezes. É a mesma integral aplicada várias vezes, tá? E aí, quando você consegue explicar para o nosso leigo ali, como eu, o que é uma integral? Consigo, fácil. Então vamos lá, para a pessoa entender. Por exemplo, olha, eu te dou R$5 a cada dia, durante 100 dias. Quanto você recebeu? 5 vezes 100, né? Então, olha só, o meu gráfico, que eu dou R$5 para o José Paulo a cada dia, ele é uma linha reta. Sim. E aqui tem 100 dias. Se eu multiplicar 100 dias por R$5, eu tenho uma área de um retângulo aqui. Sim. Que vai dar quanto foi que eu te dei no final. Integral é um gráfico. É o cálculo da área debaixo da linha. Cálculo da área debaixo da linha. Porque se fosse a taxa atual, 2 milímetros ou 3 milímetros por século, vezes 4,5 bilhões de anos, você está calculando um retângulozinho. Certo. Quanto que tem ali de segundos neste retângulo. Mas como aqui no início era bem maior e o negócio veio caindo com uma curva assim, agora eu preciso de uma matemática um pouco mais sofisticada para calcular essa área. E essa área me dá quantos dias aumentou, quantos segundos aumentou no dia da Terra. Mas aí entrou o advogado do diabo. Esse começo, que era bem maior, não se sabe quão maior ele era. Não. Quão maior é possível calcular. Porque se eu tenho uma taxa de hoje, essa taxa se deve à distância Terra-Lua, se eu sei quantas vezes hoje a Terra está mais longe da Lua, lá aquele início, eu pego essa quantidade de vezes maior que a Terra, né, da distância Terra-Lua, e elevo ao quadrado. Eu tenho que elevar ao quadrado. E eu acho que isso é a chave da sua discussão, porque você chegou à conclusão, então, que essa distância ela não foi aumentando paulatinamente ou gradativamente ao longo do tempo. Ela seguiu, mas a partir de um determinado tempo ela aumentou muito. Eu diria o seguinte, eu acho que você mesmo falou que lá no início Terra e Lua eram completamente diferentes do que são hoje. Então a ideia é o seguinte, lá naquele início, né, a Lua estava perto da Terra e na minha hipótese, por causa só das minhas continhas ali, o que aconteceu? Não teve condições de acontecer o que acontece hoje.
Bom, aí tem que ir então um pouco mais profundamente lá, tem que ler o capítulo do livro, vamos convidar as pessoas a ler, né? Mas o que aconteceu lá no início, né? Quer dizer, muito provavelmente, o giro da Terra era muito mais rápido, eu diria que o dia tinha umas 3 horas, tá? E aí o que acontece? Uma hora ela puxava a Lua mais perto dela, podia acontecer, uma hora empurrava a Lua para mais longe, um efeito compensava o outro. Bom, se a minha especulação lá estiver correta, a gente tem que pensar que esse afastamento mesmo, aí coerente, a Lua começou, num determinado momento, a Lua começou a afastar da Terra e não parou mais de afastar, tá? E esse tempo, fazendo os cálculos ali de área debaixo da curva, esse tempo é de 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Foi o que a integral te trouxe. O que a matemática lá, na hora que eu somo as áreas lá, eu vejo que se eu vou ajeitando o gráfico, eu vou até 100 milhões de anos. Há 100 milhões de anos a Lua começou a afastar da Terra, o dia começou a aumentar numa taxa muito maior do que aumenta hoje, mas à medida que a Lua foi afastando, esse efeito de maré, ele foi diminuindo e o dia vai aumentando mais devagarinho, que é o caso de hoje, dá 2 ou 3 milésimos de segundo por século. Então, explicar para você, só isso já seria revolucionário, porque é uma área de pesquisa muito lenta, a pesquisa não caminhou nessa área. O Eduardo estava me contando que ele foi pesquisar sobre a duração do dia da Terra. Ele encontrou muito mais coisa de biólogo do que de físicos ou astrofísicos. Então são os biólogos que estão na frente nessa questão, exatamente por causa da fauna terrestre, também da flora. E você chegou nesses 100 milhões de anos. Mas aí você teve outra sacada. Bom, aí é chute puro. É um chute, né? mas é um chute embasado em cálculos que você fez. Isso. Mas aí você lembrou de uma outra coisa. Isso, porque aí, nesse aumento de dia, nós temos que colocar o dia mais rápido lá no início, a 100 milhões. Então eu aposto, né, em 3 horas o dia, 3 a 4 horas Premissa o dia. e corolário. A premissa era na Terra tinha 3, 4 horas, vamos dizer, no dia. O que quer dizer, rodava muito rápido. Muito rápido, né? E aí... E esse rodar rápido, ele diminui a força gravitacional. A força centrípeta da rotação diminui a força gravitacional. Ou eu estou falando bobagem? Não, você não está falando bobagem. Você só não está falando fisicamente corretamente, né? Quer dizer, eu sou leigo. Quando a gente está no Polo Norte ou Polo Sul, né, a força centrípeta não existe praticamente. Você dá um giro em volta de você em 24 horas. Mas se você estiver exatamente no polo, você fica parado lá, mas a Terra está girando e você está parado. Agora, quando você está no Equador, você está girando são 1.600... 400 metros por segundo. 1.600 km por hora, 1.200. É uma coisa absurda. Assim. Quer dizer, a gente está aqui no Equador se movendo a 1.200 km por hora, mas nada sai do lugar, né? Graças a Deus. Essa é uma questão, né? Então, mas isso tem um efeito na questão da gravidade e na questão da força da gravidade daqueles, por exemplo, animais que estão ali. Isso. Ou seja, a força centrípeta que está jogando para fora, compensando a força da gravidade que está puxando, vai mudar. Ou eu estou falando bobagem? Você só não está falando a linguagem física correta. Mas a ideia é essa. A força centrípeta é a força que te prende no chão enquanto está girando. É a que te puxa para o centro do giro, tá? Isso de falar que está jogando para fora seria a força centrífuga, que na verdade é uma força fictícia. É esse efeito de te jogar para fora e diminuir seu peso. Que você vai sentir, por exemplo, se você tem um disco, você fica em pé ali, ou nesses brinquedos de parque, né? Você vê perfeitamente que a hora que você gira, você sente o corpo ficando mais leve, uma coisa assim, né? Então, lá no Equador, quando a Terra gira muito mais rápido, o que ia acontecer? Né? Uma parte, e é sempre assim, né? A sua força centrípeta que não faz você sair pelo espaço, de onde que ela vem? Vem do seu peso. É que a Terra te puxa para o centro dela. Se a Terra parar de te puxar, a gente, só pela velocidade da Terra, a gente vai sair flutuando por aí. Só que hoje, né, por causa que o raio da Terra é muito grande, por causa da velocidade de rotação da Terra, a proporção, né, o pedacinho do seu peso que você precisa como força centrípeta é muito, muito menor do que o seu peso. Bem, se por um acaso, realmente, há 100 milhões de anos, a Lua começou a afastar rapidamente, isso pode ter tido uma influência direta na flora terrestre. E o que a Lua, esse afastamento da Lua, tem a ver com os dinossauros? Tem a ver com o fato dela tornar o dia mais longo. Certo. Então a Terra vai atrasando o dia, vai aumentando o dia, atrasando a rotação,
E agora nós chegamos num estado que se você vai do polo para o Equador, você não sente diferença nenhuma no seu peso. Mas você falou, mas não falou a coisa do peso, né? A Terra, quando ela começa a rodar mais devagar, a força centrífuga que a gente estava falando, esses bichos enormes de não sei quantas toneladas pesavam um dinossauro, eles começam a sentir, vamos dizer, o peso Exatamente. da vida. É a mesma coisa que você tem um hipopótamo quando sai da água e quando está dentro d'água. Quando ele está dentro d'água, ele está no conforto, porque ele não está carregando o peso dele. Quando ele sai da água... E até tem uma coisa curiosa, né, da gente poder pensar, não sei se nessa época, né, mas alguns bichos grandes, baleias, voltaram para dentro d'água, né, dentro d'água, alguns mamíferos, né. Hoje você só tem um animal do tamanho de um dinossauro dentro d'água, que é a baleia azul, né. Não tem mais animal daquele porte fora d'água, né? Salvo algum que a gente não conhece ainda. Salva um dragão de não sei das quantas. O monstro de Loch Ness. Bom, que tá dentro d'água. Que tá dentro d'água. Então esses bichos começaram a pesar demais e eles tiveram que encolher. A sua ideia é essa? Eles se extinguiram, né? Não valia mais, eles eram completamente Tem uma teoria aí que os dinossauros não se extinguiram, né? Eles se adaptaram, né? Hoje, quando a gente come uma galinha, a gente está comendo um dinossauro. Mas é aquele eles negócio... viraram as aves. Isso. Aí vem Darwin e Lamarck, né? Lamarck diria eles se adaptaram, Darwin diria, não, as mutações que favoreceram agora as novas condições, prevaleceram, as outras foram desaparecendo, né? E você acha que essa ideia sua vai abalar mais o mundo da física ou da biologia? Da biologia. Cabe aos físicos agora verificar se vale a pena cutucar os biólogos e falar, opa, vem cá, vamos recalcular. Porque aí você tem que recomeçar a pensar, você tem que repensar a biologia dos dinossauros e tudo, né? E você acha que a questão da percentual de oxigênio na atmosfera, a questão da quantidade de comida disponível, isso pode também ter afetado? Olha, isso aí é o tal negócio, tu tem que fazer um balanço de novo para a gente ver, não é? Quer dizer, quanto de energia, porque no fundo nós estamos falando de energia. Quer dizer, para que serve comida? Para transferir energia para o corpo, né? Então, se você tem um bicho enorme que tem que sustentar o peso dele, carregar esse peso, ele tem que comer muito. É o caso do elefante, né? Agora, o elefante ainda é mamífero, quer dizer, ele ainda tem que manter o calor no corpo dele. E quantos elefantes um dinossauro um dinossauro chegava a ter uns 10 elefantes. 10 elefantes no dinossauro. Quer dizer, mas a questão da comida, vamos dizer, ela é tangencial, né? A questão do oxigênio talvez seja mais importante. Eu acho que as duas questões são importantes, porque se você pensar, por exemplo, se o bicho realmente tinha que comer esse tanto, se a gente faz uma proporção desse tipo, que não é possível, né? Porque ele não era mamífero, né? Mas de todo jeito ele devia de comer bastante, né? Quer dizer, não dava tempo da vegetação se recompor, né? O bicho chegava e limpava tudo, né? Uma proporção maior de oxigênio, como já teve na Terra, também ajudaria, né? Porque o oxigênio é o nosso segundo alimento. Né? E o oxigênio é que ele dá a capacidade de queimar a energia, né? A transformação da energia. Mas você tem que ter a fonte, você tem que ter o carboidrato para poder queimar, né? Sim. Mas essa coisa e como é que você acha que essa pesquisa pode se desenvolver? A partir da sua ideia, que você mesmo fala, é uma ideia. Mas se ela estiver certa, para onde o seu livro é sobre epistemologia? Isso. Para onde essa pesquisa tem que andar? Tá bem, olha só. Por que eu coloco isso num livro, que é um livro que faz uma divulgação científica, né? Ele chama-se Quem Colocou a Terra em Movimento, né? Muito bom o livro, o pouco que eu já li, mas vou ler todo. Ok. Nós temos um episódio no meio do livro, que é o episódio do Copérnico, né? Copérnico, ele estudou, né, ao longo da vida dele lá, nos anos 1500, né, a possibilidade da Terra estar girando em torno do Sol e dos planetas estarem girando em torno do Sol. Numa época em que todo mundo estudava Aristóteles, quer dizer, a Terra está no centro do universo, né? E o Copérnico ousou fazer cálculos para mostrar que também era possível que a Terra girasse em torno do Sol. Mas ele fez com o maior cuidado, esperou morrer para o livro dele sair. O livro dele saiu, ele estava no leito de morte, né? E tudo se deve a um discípulo que ele teve, chamado Réticos, que era luterano e que era encantado com ele, coisas desse tipo. Está lá no livro, né? Bom, enfim... ele lançou essa ideia e morreu, e a ideia não teria feito efeito a não ser por causa da cultura europeia da época, que era uma cultura de inovação. Vamos pensar coisas novas, vamos abrir caminhos. Por isso que o livro dele fascinou muita gente, e por isso que muita gente topou pesquisar aquilo que ele colocou lá no livro e tentar levar aquilo a fundo, tentar superar a física aristotélica, né?
Aí eu fiz uma brincadeira similar, falei, ó, eu não vou me comprometer porque eu reconheço que eu sou leigo. Não adianta eu achar que eu estou fazendo, eu sou muito mais leigo do que Copérnico. Copérnico dominava muito mais o campo dele do que eu domino o campo de cá. Mas eu tenho ferramentas, né? E eu vejo que se, né, se eles fizeram a conta certa, a divulgação está ruim. Porque com essa divulgação que eles põem aí, a conta não fecha. Isso aí, para mim, está claro. Aí eu tenho que bater o pé e falar, não, então explique isso direito. Como é que foi essa taxa de aumento do dia da Terra? Algo está errado. Algo está errado. Pode ser, é porque talvez quem fez todos os cálculos não entregou essa parte final. Ou talvez não tenha se dedicado tanto a essa parte final aí, né? Então, quer dizer, se alguém um dia chegar e falar, opa, peraí, tem um negócio interessante, eu vou olhar, alguém da área, legal. Einstein, mesma coisa. Quando Einstein publicou a teoria da relatividade, lá em 1905, ele não teria tido muito sucesso, a não ser, né, pela sorte de que alguém leu e colocou na mão dos físicos, os bambambãs da época. A hora que os caras leram, isso aqui tem coisa. Mas o Einstein não estava nem em universidade, ele não tinha prestígio, né, para poder, vamos dizer assim, tornar-se conhecido, né? Mas como ele encantou demais os físicos da área que estava estudando, o artigo dele espalhou rapidamente. Né? Mas não respondeu a minha pergunta. Para onde essa pesquisa tem que caminhar? Uai, nós temos que partir Ela tem que caminhar mais pela biologia, mais pela física? Eu acho que tem que ser pela física primeiro. Quer dizer, existe essa possibilidade? Então, como é que seria? Nós teríamos que construir o que eles fazem por computação, né? Construir um modelo de planeta, como é que ele seria, um modelo em colocar essa rotação, qual seria o efeito, considerar as temperaturas, que isso é super importante. Quer dizer, à medida que a Terra foi passando o tempo, que a Terra foi resfriando, ela foi enrijecendo, né? No início não tinha nem oceano, porque não era possível. Depois teve uma época que só tinha oceano. Depois tinha muito oceano, né? Mas as placas continentais todas concentradas, né? Depois elas saem espalhando. A Pangeia. Até a gente chegar ao que a gente tem hoje. Né? Quer dizer, eu acho que teria que ter aí, né, um investimento de geólogos desse campo, de físicos desse campo. Tem que ser uma coisa interdisciplinar, não tem jeito. Né? Hoje em dia não dá para você fazer isso como simplesmente um físico. Né? Um físico igual eu pode fazer mal, gente. Vamos pirar com essa ideia aqui e ver o que dá. Né? Quer dizer, eu me permito isso porque exatamente eu não sou do campo, então eu posso brincar com isso. Né? Mas talvez daqui a 400 anos tenha dois caras conversando aqui, falando assim, não, mas o Eduardo Sarquis descobriu isso. Pois é, por isso é que é importante a gente registrar. Muito bom, Eduardo, você está de parabéns. Parabéns mesmo. Pela ousadia, pela ousadia e bom, primeiro pela ideia, né? Porque a maçã não cai na cabeça de todo mundo, né? Caiu na cabeça do Newton e acho que agora caiu outra na sua. Então, eu acho que a ideia e a audácia, a ousadia de expor essa ideia e dessa forma conceitual, dessa forma didática e científica que você conseguiu colocar. Até aonde vai o meu alcance. Né? Mas já é um alcance poderoso. E na verdade eu estou atrás de um físico para pegar isso aqui e ler e falar assim, isso aqui está tudo errado, tá? Mostra onde é que está o erro. Né? Porque ciência é isso. A gente tem que colocar na roda a ideia, divulgar a ideia e esperar ser atacado ao máximo. Se resistir, parece que o Popper que defendia essa ideia, né? O que você faz em ciência? Você põe uma ideia e deixa bombardear a ideia ao máximo. Se no final, né? Se sobrar alguma coisa, valeu. Muito bom, Dado. Você está de parabéns. Assim, para mim, eu fico muito agradecido de você ter me chamado para essa conversa. E alguma coisa nos passou aqui? Não, acho que é isso mesmo. Só reforçando o início da nossa conversa, esse é um capítulo à parte, porque o livro é sobre a história da ciência. O livro não é complicado de ler. Mas a ideia é muito boa e recomendo muito. Viu? Beleza. Obrigado.